Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do último episódio da terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Vamos comentar sobre esse episódio, vamos analisar cada detalhe e como eu sempre falo, galera, se vocês quiserem ver uma análise mais crítica da série no total, né, da temporada no geral, vai lá no Instagram do canal, porque eu sempre posto a crítica lá no Instagram, sempre o Instagram também fica na descrição dos vídeos, caso você não saiba, né, @canaltasme_. Então vai lá no Instagram do canal se você quiser ler a crítica dessa terceira temporada, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o episódio, analisar, óbvio, vou falar da minha nota final, mas caso vocês queiram ver a crítica, vai lá no Instagram do canal, galera. Então vamos pro vídeo. Vamos começar falando com a questão de nota. A minha nota final para essa terceira temporada fica em 8.5 de 10. Na minha opinião, das três, a menos... a pior, entre aspas, né? Porque 8.5 não é ruim. Mas, né, entre as três, essa temporada, na minha opinião, não foi a melhor e não ficou entre as melhores também. Vamos analisar esse episódio começando com a questão da força. O episódio já começa nos mostrando que a grande força do Superman nunca foi física. Eu já tinha falado disso com vocês no último episódio. A sua maior força é a força da ajuda. Tanto que quando aqueles refugiados que estão no corpo dos Brainiacs na Fortaleza da Solidão veem o Bizarro, né, atacando e dominando eles, eles entendem que o Bizarro é mais forte, logo na cadeia ali de níveis, eles têm que obedecer o Bizarro e é o que eles começam a fazer. Só que o Superman acaba parando o Bizarro, ou seja, mais uma vez o Clark fica acima do Bizarro e dos refugiados, ou seja, eles têm que responder ao Bizarro e depois ao Superman. Mas o Superman pede pra eles nem se ajoelharem pra ele, porque ele não quer aquilo ali. E quando ele explica pros refugiados que eles não precisam ser mais domados por ninguém, eles entendem que a força do Superman nunca foi física e sempre foi a força do seu amor, do seu carinho que ele sempre teve. Por isso ele é digno de ter os seus poderes de volta e recuperados muito bem, como nós vimos, galera. Então nós vemos que ele de fato é o último senhor de Krypton, galera. A gente já sabia mais ou menos disso e agora foi confirmado e ele fica frente a frente ao Sol. É óbvio que ele recebe os poderes daquele momento, até porque ele recebe os poderes do Sol amarelo, como um kryptoniano fica mais forte em sistemas solares com o Sol amarelo. Tudo bem que o Clark estava sem poderes e esse era o grande sacrifício que ele fala no final do episódio. Ele poderia ter morrido naquele momento em quando ele foi recuperar os poderes, porque ele era só um humano normal, mas ele recupera. E vemos Clark novamente com os poderes. Porém, o Erradicador tá mais forte do que nunca. Vemos aquela grande guerra, aquela guerra infinita, inclusive, né? O Erradicador mais forte do que nunca, mandando ele não só, né, dominando aquelas máquinas que pertenciam a Amanda Waller, mas também o Apocalipse várias vezes, né? Ele começa com um Apocalipse só, que acaba dizimando e nós vemos aquele estado de guerra. O Erradicador dominando tudo e querendo destruir tudo e conseguindo. Ele realmente estava mais forte do que todos naquele momento. Até que vemos a luta do Apocalipse contra a Supergirl. Cara, uma luta muito boa. Supergirl que brilhou nessa temporada, né? A Supergirl, a cara, na minha opinião, nem tanto, mas a Supergirl brilhou nessa temporada e que porradaria boa dela contra o Apocalipse. Cara, animação muito boa nessa cena e os dois fazem, né, uma briga tão boa que acaba com o Superman derrotando e matando aquele Apocalipse. Obviamente, né, não aconteceu só aquilo, até porque o Erradicador volta com outros Apocalipses durante aquela guerra entre os supers, né, a super família, mas é mostrado o tamanho da força da Supergirl, desde o momento que ela aciona aquele Super Saiyajin, a Lara também, o John também, eles realmente são muito poderosos, né, estão enfrentando kryptonianos, mesmo com o Erradicador no seu ápice de poder. E então o Erradicador durante a luta fala que eles são fracos e aquilo ali deixa eles fracos. No caso, o John e a Lara indo salvar a Lois. Ou seja, ele quis dizer que o amor deixa eles fracos. Só que a gente sabe que não é nada disso. O amor que eles têm pela Lois, pelo próprio Clark e pela super família é o que faz eles serem fortes. O Erradicador precisava de uma aulinha dessa lá na Fortaleza da Solidão com os refugiados no corpo do Brainiac, porque eles demoraram muito tempo, galera, milhões de anos pra entender que eles não precisam ser dominados, entendeu? Nem sempre a força vem do lado físico. E é por isso que o Clark voltou a ter seus poderes e é por isso que o Erradicador perdeu a grande luta, porque ele acredita que o amor que eles têm entre si é o que torna eles fracos, porque o Erradicador não tem amor a ninguém, ele tem medo, né? Medo do seu criador Lex Luthor, ele só tem medo dentro de si, não tem amor, então ele é forte.
tão forte que perdeu a luta e morreu, né, de uma forma bizarra por escolha dele mesmo, né, cara? Mas o amor deixa eles fortes e isso foi mostrado. Vemos então a Lois Lane assumir o papel de General Lois. Ela ficou tanto tempo com medo, né, de assumir esse papel de General Lois Lane, e ela assume. Pega a arma, destrói alguns robôs ali, óbvio, né, ela não ia conseguir derrotar tudo sozinha, mas ainda assim parte pra cima e vemos a General Lois em ação. Foi legal ver essa cena, até porque é uma pessoa que ela temeu tanto a série inteira se tornar, que quando ela meio que se torna naquela cena ali, é legal da gente ver na cena, né? E a guerra durou por muito tempo, galera, e foi uma guerra boa. No caso, né, não teve impacto com pessoas inocentes, foi um lugar afastado e foi entre pessoas que têm poderes. Então, tipo assim, não é óbvio, né, muitos soldados acabaram morrendo, mas, né, o que eu quis dizer é literalmente isso, uma guerra que não se espalhou para Metrópolis, para a cidade, e foi uma guerra de poder, galera. Eu não tava esperando de fato o Erradicador ser tão poderoso assim, porém, Lex Luthor até tenta controlar eles. A gente vê durante aquela guerra que o Lex consegue, né, ele consegue convencer o Jimmy Olsen, consegue convencer o próprio Exterminador, e ele tenta controlar o Erradicador e os outros Apocalipses, e ele consegue por um momento. A parada é que o Erradicador foi feito pelo Lex Luthor, então, na teoria, ele conhece tudo sobre o seu criador. E aí acaba todo esse reinado do Lex. Ele acaba também sendo controlado, mas agora o Erradicador faz isso. O Erradicador, então, controla o Lex, e a gente vê que o Lex perdeu toda a força naquele momento, coitado, já não tinha mais o que fazer. Ele poderia até ter morrido. Talvez, né, isso dê uma ponta pra quarta temporada, aonde essa entrada do Erradicador na mente do Lex Luthor pode ter causado alguma coisa com ele. E a gente deve ver o Lex retornando na quarta temporada, talvez fazendo uma ligação com aquele futuro do John e da Lara, até porque a gente não viu como o futuro dos dois terminaram. Até porque termina o episódio com os dois indo de volta para o futuro deles, mas a gente não vê o que acontece no futuro deles. Então, isso aqui pode ter um impacto. O Lex, né, tendo aquele contato mental com o Erradicador, pode ter um impacto muito grande, até porque ele já tá meio biruta das ideias. Quando ele é preso ali pela Amanda Waller, lá no final do episódio, ele fala sobre esse perigo espacial que ele viu e que ninguém teria a força e ninguém teria a coragem de enfrentar o que ele viu lá no espaço. Então, Lex Luthor, além de ter visto aquilo ali no seu computador, pode ter tido uma visão a mais quando o Erradicador entra na mente dele. Então, com certeza, o Lex obviamente não vai ficar preso na quarta temporada, deve sair e deve ter alguma ligação importante até com o futuro da Lara e do John, como nós vimos durante a série, já que no futuro deles o Lex é o grande vilão destruidor do mundo. Então, isso ainda pode acontecer, mas agora a diferença é que eles têm o Superman ao lado deles, né, galera? E é uma baita diferença, até porque quando nós vemos a volta do Superman, é muito bom. Superman então retorna com todo o seu poder, e poder nunca visto por ele. Ele aparece com aquele traje novo, aquele traje kryptoniano, e a própria, né, a cara questiona aquela armadura kryptoniana, até porque provavelmente é uma armadura do início ali dos tempos, né, dos kryptonianos, e que nem deve existir mais. Mas pelo fato dele ter assumido um poder tão grande que ele jamais assumiu, e ser, né, lidado como senhor, o último, né, senhor de Krypton, como os próprios Brainiacs da Fortaleza falaram com ele, ele recebe essa armadura. Cara, uma armadura bem diferente, né? Não é aquela pegada Superman, é uma armadura branca, com o símbolo ali em amarelo, alguns detalhes em azul, bem diferente do que a gente tem com o Superman. A capa amarela também, mas ficou muito maneira. Deu, ó, um poder badass pro Superman nessa cena. O cara ficou casca grossa demais. Muito maneira essa cena dele com essa armadura kryptoniana, e que nem durou muito tempo, porque depois que ele luta com o Erradicador, ele já volta com o seu traje normal do início da terceira temporada, né? Mas beleza, a gente quer ver o Superman com traje normal mesmo, com azul e vermelho. A gente não quer ver ele com uma armadura kryptoniana, mas nós queremos ver o que a gente viu depois ali. Não só a guerra com o Erradicador, mas o encontro de John com o Clark. Até nesse momento, galera, até na volta do Clark, o John ficou daquele birrento. Cara, não gostei disso, tá? Não gostei desse segundo John Kent que a gente viu na série. O primeiro era muito maneiro, e aí tem esse segundo que é revoltado
revoltado pelo pai dele nunca ter voltado lá no futuro. Provavelmente o Clark morreu em todo aquele desafio lá no futuro do Jon Kent e da Lara, e por isso que ele não retornou. E aí quando ele vai pro passado e vê o seu pai retornando, o que não aconteceu na maioria das realidades alternativas, quando ele vê o seu pai retornando mais poderoso, ao invés do cara ir lá abraçar, ficar felizão, ele fica bravo com o Clark, cara. Não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. Tudo bem, ele pode ter toda a revolta do mundo, ser aquele rebelde que ele é ali, mas não faz sentido, sabe? Porra, com certeza o que ele mais queria era ter visto seu pai ali de volta, e quando o Clark vai pra cima dele, aí sim que eles se abraçam. O Clark tem que se desculpar por ele, por não ter feito nada, porque o Clark não fez nada nem no futuro, sabe? Ele nem sabe o que ele fez no futuro, mas o Clark é sábio e é o Superman, e esse é o diferencial dele. Isso aqui que é o Superman, entende? O Superman pede desculpa até quando ele nem tem culpa, entendeu? E é muito lindo isso aqui, é muito legal ver a essência do Superman em cena, e principalmente com todo mundo junto. A Super Família se junta e vemos, cara, o Jon, a Lara, a Lois e o Superman todos juntos para enfrentar o Erradicador. O Erradicador então duplica todos aqueles servos apocalipses dele e vai pra cima. Cara, achei do caramba aquela luta do Superman com o Erradicador. Cara, genial. Moleque, o Erradicador se duplicando, ele esticando o braço, perna, virando igual, sei lá, cara, uma figura de creepypasta da internet. Uma parada muito doida, bizarra. O Erradicador é um poder absurdo e é um dos vilões, cara, mais bizarros que a gente teve nessa série. A referência com o bizarro, né? Ele também estava na Super Família. Eu não falei do primo bizarro, ele também estava na Super Família. Mas o Erradicador está muito esquisito, e ele vai lutar com o Superman e aguenta muita coisa, e até bate mais no Superman do que o Superman bate nele, porque o Superman questiona: o que você quer aqui? Você dominou várias realidades, você matou a gente várias vezes por realidades alternativas. O que você quer na nossa? O que você quer nessa terra aqui? E ele fala que ele não quer nada. Tudo que ele tá fazendo é por medo. E é isso que a série gira essa temporada inteira. Superman ficou com medo de não voltar a seus poderes e ser apenas o Clark Kent. Lois Lane ficou com medo o tempo inteiro de se tornar General Lois. Os filhos do Clark do futuro ficaram com medo do seu pai não retornar no futuro. A temporada girou em torno do medo, e é o medo que causa o fim ao Erradicador. Uma figura criada pelo medo do Lex, já que o Lex solta o Erradicador no último episódio, quando ele está com medo da Lara ir pra cima dele. Então, desde o nascimento do Erradicador, é medo que gira em torno dele. E essa é a justificativa que ele dá ao Clark. Ele tá fazendo tudo isso por medo. E o Clark não aceita. É um motivo muito banal pra ele destruir o mundo inteiro, pra ele matar super-heróis. É um motivo muito banal. Você apenas fazer isso por medo? Que motivo bosta. E aí o Superman vai pra cima e derrota o Erradicador, cara. E a única coisa que ele fala: o mundo quer paz. E ele luta, acaba com o Erradicador, e ele não mata, galera, o Erradicador. O Erradicador escolhe aquele momento. O Superman matou o Erradicador. O Superman não mata ninguém, e ele mesmo escolheu aquilo ali. Tanto que o Superman fala pra ele, após ele escolher, ele fala: eu prefiro morrer do que querer a paz pro mundo, entende? Do que não ter medo. E é o que o Superman fala pra ele: fico triste que o medo te causou essa morte, né? Você não está vivo para ter coragem. É o que o Superman fala após, né, o Erradicador ter escolhido a morte. Então não foi uma morte do Superman. Ele escolheu aquela morte do que fazer as pazes e do que querer a paz para o mundo. O fim do Erradicador é muito triste, e isso dá um reflexo para a temporada inteira, que lida com essa questão do medo. O medo nasce com o Erradicador, e é o medo que enterra o Erradicador na série, na temporada. O episódio então termina depois dessas lutas incríveis e desse diálogo sobre o medo. E nós vemos todo mundo feliz. O Bizarro voltou a trabalhar lá no sorvetinho. O Jimmy e a Carol disse que eu nunca mais iria comentar sobre eles e essa relação horrível que eles trouxeram pra essa temporada. Agora quem não quer é a Cara. O Jimmy quer um relacionamento sério e a Cara não. Ai, meu Deus, cara. Nossa, perdi tudo com isso aqui. Nossa, muito bom. Essa história ficou horrível. O relacionamento dos dois ficou horrível a série inteira. Horrível, horrível, horrível. Os caras acabaram com isso aqui. Eles estavam super bem no final da segunda temporada, fizeram uma história horrível no relacionamento deles nessa terceira, que não teve pé nem cabeça, não fez sentido com nada, não teve ligação com nada, e ficou uma grande bosta. E o episódio só termina mostrando quão bosta ficou a relação dos dois. Mas uma relação que ficou muito boa, obviamente, foi de toda a família da Lois e do Clark. A gente vê eles em Smallville com o Krypto, cara. A gente já tinha visto nos primeiros episódios o Superman falando que queria adotar um cachorrinho, e vemos ele agora. Aqui, né, o Krypto não tem
superpoderes, é apenas um cachorro adotado por eles, pode ganhar. Vamos ver se na quarta temporada o Krypto ganha poderes. Mas legal a gente ver que o Krypto tá na família e que agora eles vão casar, galera. O episódio termina de uma forma muito bonita, de uma forma muito boa, encerrando a temporada da melhor forma. A gente teve, como eu falei, a temporada lidando com medo, e mais um medo da Lois Lane na temporada era ter uma família precoce com filhos precoce. Mas termina a temporada com ela pedindo o Clark em casamento. Muito maneiro ela ver colocando aquela miniatura, né, da fazenda dos sonhos do Clark na caixinha e pedindo o Clark em casamento. Ela se ajoelha e ela pede o Clark. Óbvio que o Clark aceita, porque era o sonho dele desde o primeiro episódio e era um medo para Lois Lane. Após o Erradicador ser morto, né, por ele mesmo, parece que o medo se erradica no universo e na temporada, deixando todo mundo que tinha alguns medos à parte de lado para aceitar a felicidade e a paz. E é o que a Lois faz quando pede o Clark em casamento. Muito legal a gente ver isso, e provavelmente na próxima temporada a gente já deve ver os dois tendo o seu primeiro filho, provavelmente o John Kent do presente. Vamos ver como o futuro deles vai acontecer perante as próximas temporadas. Comentem o que vocês acharam desse episódio, desse final de temporada, a nota de vocês para essa temporada. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!